Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes, seja muito bem-vindo. O final de semana eu não gravei, então eu estou compensando hoje. E vamos para um vídeo, para uma história que eu passei para meus alunos. E é uma história muito interessante, apesar então que a moral e a reflexão, as reflexões dessa história nós sabemos muito bem, né? Mas é o objetivo simplesmente em tocar o seu coração para que você possa então esclarecer as coisas e tocar no seu coração para você perceber a importância do perdão, a importância de, pelo menos nesse vídeo, a consciência tranquila, né? Eu vou contar uma história para vocês que chama A Folha Amassada. Espero que vocês gostem. Em uma sala de aula havia um aluno, e esse aluno ele brigava com muitas pessoas, ele explodia muito fácil e ele então magoava os outros. Uma vez o professor pegou uma folha de papel, depois de uma explosão desse aluno, e deu para ele e pediu para que ele amassasse. Aí o menino, sem entender, amassou. O professor pediu então em seguida para ele desamassar a folha. E então, o que acontece? O menino percebeu não, ele ficou sem entender a situação ali, só que fez que o professor então tinha pedido. E então o professor viu e falou assim: você não consegue desamassar a folha? E é assim que acontece com o coração das pessoas, assim que você machuca, assim que você explode de raiva. O que quer dizer essa mensagem para nós? Nós vivemos em um mundo, gente, que vai estar passando pela regeneração, e nós temos, falo várias vezes isso. Eu vejo pessoas desesperadas, pessoas ansiosas, pessoas extremamente até viciadas em celular. Embora também que eu que vos falo, né, fica grudado só o dia inteiro. Nós nos transformamos em pessoas sensíveis com tanta pressão que nós temos, ou até então com tantas dificuldades que nós criamos. E então nós temos jovens que explodem com facilidade, adultos extremamente estressados. Em uma dessas explosões, nós simplesmente então falamos o que queremos, sem pensar na consequência do que virá depois. Eu não sei se vocês se repararam hoje em dia, mas as pessoas não pensam nas consequências. A pessoa explode, no caso desse aluno, e ele fala um monte de coisa, né? Só que aí, depois que ele esfria a cabeça, depois que ele percebe o que ele errou, provavelmente quando ele amadurece, ou quando ele reflete na situação, ele percebe, ele pode comprar um carro adulto, muitos homens casados fazem isso, muitas mulheres também, comprar carro e presentes para pedir perdão para a esposa, e tal, só que isso é em vão. Qualquer atitude que você faça para a pessoa ali, a pessoa pode dar até uma segunda oportunidade, principalmente quando você fala em traição. Mas na primeira briguinha ali, a pessoa vai jogar na tua cara o que você fez com ela. Então, a missão ou a lição que nós temos, a lição que nós temos nessa mensagem é a gente se controlar, por mais difícil que seja, porque a explosão, a adrenalina sobe, o ódio sobe e a gente fica cego. Mas se no momento da dificuldade você não souber controlar, pede para Jesus te ajudar. No momento exato, você para, você reflete
e você não fala então o que você iria dizer para aquela pessoa. Porque logo disso, tem muitas pessoas, gente, que até torcem então para que a pessoa some da cidade, a pessoa desapareça. Muitas vezes até torce para a morte dessa pessoa. Só que, gente, ninguém vai ficar para semente. Aí, se vier o caso da morte da pessoa, o que a gente faz? Talvez a gente ganhe um obsessor. Na verdade, tem muitos casos nos quais eu conheço, gente, que uma pessoa brigou com a outra e a outra foi para Minas Gerais, para outro estado. E acredite se quiserem que a pessoa que agrediu essa que foi embora ficou desempregado, só conseguiu emprego lá em Minas Gerais, na mesma cidade lá do indivíduo, e os dois precisaram morar junto, tá? Para não passar fome. A gente acha que as coisas não acontecem com a gente, e você está enganado. As coisas acontecem sim. A gente acha que a gente é impune quando a gente reza. A gente é protegido sim, mas impune não, tá? Não é nada de impune ou de punição, mas simplesmente o que acontece. As coisas acontecem para a gente aprender. Tudo acontece para a gente aprender. Tudo tem uma lição para a gente aprender. Tem uma menina que ela ficou extremamente conhecida, que chama Anne Frank. Anne Frank era uma menina judia que desde a invasão, desde o começo da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, em 1939, ou talvez até um pouco mais, depois de 1940, ela ficou presa no porão e ela acabou morrendo no campo de Auschwitz, acho que é assim que fala, nunca sei falar o nome desse campo de concentração, e ela fez o diário dela, de tudo que ela passou. Acho que o pai foi o único sobrevivente, publicou o diário dela, e era uma história muito emocionante, uma história muito triste dela, obviamente, e ela tem uma frase que é o seguinte, que a maioria das flores, mais ou menos assim, que a maioria das flores do cemitério que as pessoas levam não são saudades, mas são de remorsos. Se a pessoa morrer, e aí? Como aquela pergunta que eu falei para vocês, talvez vocês ganharam o inimigo, você pode chorar rios, mas vai adiantar o quê? A gente precisa fazer quando nós estamos vivos. Nós podemos até rezar missas ou rezar para a pessoa ali que vai adiantar sim. Mas aí vem então mais uma sabedoria eterna do nosso Mestre Jesus, nos qual ele fala do seu jugo livre, ou melhor, do seu jugo leve. Se você ofendeu, se você precisa perdoar, perdoa. Elimina o ácido então do seu espírito, elimina a amargura do seu espírito. Se a pessoa não quiser perdoar, isso daí já não é problema seu, é problema da pessoa. Mas fica aí, se controla. Mais uma vez, se tiver dificuldade, reze. Que Jesus te abençoe.